Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, muito obrigado por fazer parte do meu canal. Deus abençoe você. Que Jesus Cristo derrame uma bênção especial na sua vida e na sua casa. Continue compartilhando os vídeos, continue promovendo o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Senhor dos céus e da terra. Senhor, nós somos tão pequeninos. Precisamos tanto da Tua ajuda, Senhor. Mas queremos te dizer obrigado, porque Tu és, acima de tudo, o nosso Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso restaurador. Aceita a nossa vida na Tua presença, Pai. E nesse momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti todos os inscritos do meu canal e os que não são inscritos também, para que eles busquem o Senhor enquanto podem achar. Que separe dia a dia um tempo para ficar a sós contigo e que recebam as Tuas bênçãos, que os céus se abram, Senhor, para derramar sobre eles bênçãos sem medida. Quem sabe é um pai que está buscando um trabalho, é uma mãe que está lutando com uma doença do filho, é um casal que está lutando para se manter firme dentro dos propósitos da instituição do casamento estabelecido pelo Senhor. Quem sabe é um jovem que está lutando para se encontrar nos seus sonhos de universidade ou de emprego. Senhor, toma todos em Teus braços agora. Cuide dessa criança, cuide desse jovem, cuide desse adolescente, cuide desse pai, dessa mãe, cuide desse casal, cuide dessa irmã que é solteira, desse irmão que é solteiro. Cuide de cada um de nós, Pai. Toma-nos em Teus braços de amor e ajude-nos a caminhar na Tua presença. Ajude-nos cada dia, Senhor, a desenvolver o nosso relacionamento contigo, para que essa amizade cresça e sejamos reconhecidos como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. E eu oro agora pelos amigos de Deus, aqueles que dia a dia têm prazer em estar na Tua presença, têm prazer em comungar contigo, têm prazer em ouvir a Tua voz, têm prazer em seguir a Tua lei, têm prazer em fazer a Tua vontade. Os Teus amigos nesse mundo ainda existem, Senhor. E eles estão aqui adorando ao Senhor comigo. Eles estão aqui assistindo essa mensagem, estão aqui buscando conhecer o melhor, estão aqui para aprender mais de Ti. Transforma o nosso coração e fale conosco agora ao estudar a Tua palavra. Abençoe também todas as pessoas que estão na minha lista de oração. Cuide delas e resolva os seus problemas e dê-lhe vitória em suas lutas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmo 16 ainda é Salmo de Davi, né? Nós estamos analisando aqui uma série de salmos do rei Davi. Aqui diz o Santo de Deus, é o título desse salmo. E eu já quero dizer uma coisa para você. Você é santo de Deus, você é santa de Deus. Não tenha dúvida disso. Não pode duvidar disso. Não pode questionar essa realidade. Porque a palavra santo significa aquele que foi dedicado a Deus. E eu creio que você dedicou sua vida a Deus. Eu creio que você, minha irmã, dedicou sua vida a Deus. Então, se você já dedicou sua vida a Deus, você é santo, você é santa. Mas, Renivaldo, eu cometo tantos erros, eu falo tanta bobagem ainda, eu ainda tenho esse defeito, eu gosto de falar da vida alheia, minha língua coça quando eu vejo uma coisa assim, eu fico realmente calma. O cristão é chamado de santo porque foi dedicado a Deus, mas ele ainda está nesse mundo. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, está escrito que ele está em processo de santificação. Ele está num crescimento espiritual diário. Diz o livro de Hebreus também, né, que ele segue um processo de pacificação e de santificação. Então a vida cristã não é uma coisa que acontece da noite para o dia.
A vida cristã, a salvação, a santificação não acontece uma vez na vida. Eu sou salvo cada dia. A salvação de hoje não serve para amanhã, assim como a salvação de ontem não serviu para hoje. Hoje eu preciso separar tempo para andar com Deus. Hoje eu preciso conversar com meu amigo. Hoje eu preciso separar um tempo para ficar a sós com meu amigo, para conversar com ele e contar a ele algumas coisas que eu ando fazendo e que com certeza não agradam a ele. Então eu preciso da comunhão com a palavra, porque na palavra o papai vai falar comigo. Na palavra o papai vai me repreender, na palavra o papai vai me corrigir, na palavra o papai vai me instruir. E diz o Salmo, né, que o Senhor instrui o justo até quando ele está dormindo. Salmo 16, vamos ler o Salmo e você vai entender a mensagem. Mas você é santo, você é santa, tá bom? Diz aqui, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Veja, eu estou fazendo uma entrega. Eu estou fazendo uma escolha. Eu estou dizendo que Deus é meu Senhor. E aqui essa palavra Senhor aqui eu vou explicar direitinho para você aqui, tá bom? Refúgio, Senhor. Outro bem eu não possuo além de ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, os quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as provas, as penas dos que trocam o Senhor pelos deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, e meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, e o Senhor é a minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito é o Senhor, que me aconselha até de noite enquanto durmo. O meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha mão direita, jamais serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu coração repousará seguro, pois ele não me deixará na sepultura e não permitirá que eu passe pela destruição eterna, aqui pela corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O Salmo 16 é o Salmo da vitória, mas acima de tudo é o Salmo da escolha. Meus amados, nessa vida tudo é uma questão de escolha. E outra coisa que nós temos que ver no Salmo 16 é que todo ser humano ele precisa fazer essa escolha. E mais uma coisa, aqui no Salmo 16, nós percebemos que todo ser humano adora ou a Deus ou aos deuses. Todo ser humano adora. Então nós podemos dizer claramente que a nossa vida é uma vida de adoração. Agora eu quero que para mim, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que assiste essa mensagem, que você escolha adorar a Deus na sua vida diária, nas suas ações, nos seus afazeres, nas suas brincadeiras, nos seus relacionamentos. Viva uma vida de adoração. Por quê? Observe, vamos para o Salmo. Versículo 1 está escrito: guarda-me, ó Deus. É um pedido de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque o Senhor eu escolhi para ser o meu refúgio. Então, diante das adversidades e perseguições, diante dos problemas e das lutas,
eu tenho que ter um refúgio, eu tenho que ter um porto seguro, onde eu me alicerço, onde eu me escondo, onde eu me fortaleço. E esse refúgio, segundo Davi, a escolha de Davi, ele escolheu Deus para ser o seu refúgio, para ser esse porto seguro, para ser esse esconderijo, para ser essa fonte de fortaleza, um lugar onde ele se fortalecia espiritualmente para as batalhas da vida. Você precisa escolher a quem você vai fazer, de quem você vai fazer um refúgio, de Deus ou dos problemas, ou das soluções humanas. A verdade é que você precisa de um refúgio. E refúgio aqui sempre vai ser lugar, né? E aqui Davi coloca Deus como um lugar de refúgio, uma fonte de esperança, um esconderijo, um lugar de paz, né? Então Davi coloca aqui que ele fez de Deus essa fonte de esperança, esse esconderijo, esse refúgio. Eu desejo que hoje você escolha Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza. Tá bem? No versículo 2, ele diz: eu digo ao Senhor. E isso aqui é diálogo, né, gente? Isso aqui é oração. Eu digo ao Senhor. Meu irmão, como é gostoso amanhecer o dia e você abrir o coração e dizer: Senhor, obrigado porque eu acordei. Mas é muito simples você fazer isso. Não tem segredo. Deus está ali e você pode dizer: Senhor, hoje eu amanheci com essa dor de cabeça, eu amanheci com essa preocupação, com essa inquietação, esse sonho que eu tive à noite. Essa semana mesmo eu tive um sonho com Deus, eu reclamei com Ele de manhã: Senhor, eu não quero ter esse sonho novamente. Eu já tive alguns sonhos anteriores aí, eu falei: Senhor, por favor, não se repita mais esse sonho nas minhas noites, porque com certeza eu não vou ter um dia feliz se esse sonho continuar na minha cabeça durante o dia. Se o Senhor tem uma bênção reservada para mim nos meus projetos, como eu tenho orado ao Senhor, então eu vou ficar muito feliz se o Senhor me der essa bênção. Mas se o Senhor disser não para mim, eu também vou ficar muito feliz, porque eu vou ter prazer em te obedecer, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Davi diz no Salmo 16, ó, ele diz assim: eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E aqui está o segredo da oração fervorosa e da oração sincera. Da oração fervorosa porque você está sempre conversando com Deus, que você crê na oração, que você crê que Deus ouve as suas orações. Então você não deixa de orar porque você crê que Deus é o Deus que ouve as orações. Agora, o Salmo diz que Davi, ele fala com Deus como um amigo, porque ele escolheu Deus como Senhor. Deus é o Senhor da vida do Renivaldo. Então ele vai ser Senhor também das minhas escolhas. Se eu escolher comprar uma casa, se eu escolher namorar, se eu escolher casar, se eu escolher trabalhar, se eu escolher viajar, se eu escolher comer, se eu escolher vestir, Deus tem que ser Senhor das minhas escolhas. Davi diz: o Senhor, verso 2, eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor e eu não possuo outro bem além de ti. Deus é Senhor da minha vida. Então ele precisa ser Senhor das minhas escolhas, das minhas ações, das minhas vestes, da minha comida. Ele precisa ser Senhor. Deus precisa ser o Senhor da sua vida. E aqui eu colocaria, forçando o texto, você precisa colocar Deus como seu amigo. Agora, um amigo que é Senhor, um amigo que é alguém que está interessado na sua felicidade plena, que está disposto a esvaziar o céu, enviar todos os anjos para socorrer você, porque você fez dele o seu refúgio.
Você fez dele o seu Deus. Você fez dele o seu Senhor. E Senhor é alguém que manda. É alguém que governa. É alguém que tem autoridade. Então Deus tem autoridade para dizer para mim, Renivaldo, é isso que eu quero para você. Agora eu posso fazer acordo com Deus. Não é barganha. Não. Não é barganha. Então eu vou combinando com ele. Ele é meu amigo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele manda em mim. Ele dirige os meus caminhos. Então ele vai dizer sim ou não. E eu vou ter que aceitar esse sim ou não de forma prazerosa, porque Deus é o meu Deus. Aí no versículo 3, Davi muda um pouco o assunto aqui. Versículo 3 ao versículo 4. Versículo 4 ele muda um pouquinho os assuntos. Ele muda de assunto, diz assim: muitas penas, ou seja, muitos prejuízos, tem aqueles que, abandonando a Deus, fazem das imagens, fazem dos ídolos, fazem dos deuses dessa terra o seu refúgio, o seu objeto de adoração. Davi diz agora, todo mundo adora, né? Todo mundo tem um objeto de adoração. E ele diz, muito infeliz e muita perda terá aquele que escolhe outro Deus, além do Deus do céu. Ele diz, eu não vou fazer isso. Eu não, além de não fazer essa escolha errada, de escolher outro Deus como meu refúgio, eu não vou participar dessa falsa adoração. E os nomes desses ídolos, desses deuses, eu nem vou mencionar na minha boca, nem vai fazer parte dos meus sonhos, dos meus projetos, o nome desses ídolos. Eles não fazem parte da minha história e eu não tenho qualquer compromisso com eles. Mas lembre-se, todos nós adoramos. E agora você precisa escolher quem é o objeto da sua adoração. Escolher Deus como Senhor, como Deus e como Pai e como refúgio requer uma ação arbitrária e muitas vezes radical. Ah, Renivaldo, o cristão não pode ser radical. O cristão precisa ser radical. Em relação a 3 coisas. Em relação ao pecado, em relação ao diabo e em relação à mentira. O cristão, ele é radical em relação ao pecado. Pecado é pecado e acabou. Não existe justificativa para o pecado. Ah, não, todo mundo faz isso. Não. O cristão que é guiado pela palavra de Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. E ele vai dizer não ao pecado. Pronto, final. Ele é radical. Ele jamais vai... Daniel resolveu em seu coração não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Ponto. A alimentação correta está na palavra. Ele disse, eu vou seguir a lei da Bíblia. Eu vou seguir a palavra do Senhor. Então é não para essa alimentação imunda. Então ele vai viver da verdade. Ele jamais vai aliciar o pecado ou barganhar com o pecado. Para se dar bem na vida, não. De jeito nenhum. Isso é corrupção. Então o cristão jamais barganha com o pecado. Ele tem que ser radical. Pecado é pecado e acabou. E o cristão foge do pecado e ele se agarra a Jesus Cristo para não pecar. Segundo, ele tem que ser radical em relação ao diabo. O diabo é um ser literal. Gente, o diabo é um ser literal, real, e está aqui. Ele tenta te destruir. Ele está aqui para levar você a adorá-lo. Adorá-lo de diversas maneiras. No estilo de vida, no estilo, na alimentação, seja na roupa, seja na adoção de culturas, de costumes mundanos. Então o diabo está aqui para pregar doutrinas falsas, falsos ensinos que levam você para longe de Deus. Então você tem que ser radical. O que não é da palavra, o que passa daqui, Jesus Cristo diz que vem do maligno.
Então você não pode adotar os costumes desse mundo para agradar a si mesmo ou agradar ao diabo. E a mentira, né? O cristão precisa ser radical em relação à mentira. Diz o Salmo 15, nós vimos na mensagem do Salmo 15, o cristão odeia a mentira. E ele fica triste, ele chora porque ele não consegue, sem a ação do Espírito Santo, viver uma vida de verdade. Ele tem o desejo em seu coração. Paulo vivia essa guerra interior, onde ele diz que o que é certo ele não conseguia fazer, mas o que era errado ele fazia com prazer. Então nós cristãos temos que ser radicais nesse aspecto. Eu jamais devo adotar os costumes do mundo para me parecer com o mundo ou para evitar o confronto com o mundo. Eu jamais devo abraçar o pecado como uma coisa boa que vai me trazer alegria e felicidade. Eu jamais vou abraçar a mentira como forma de justificar qualquer comportamento para evitar um conflito. Não, o cristão tem que ser radical nesse aspecto. Agora, todo mundo adora. O diabo está aqui também para você adorá-lo. E ele tem levado muita gente a praticar adoração a ele. Ele inclusive tentou Jesus Cristo. O que foi que Satanás disse para Jesus Cristo? Eu vou te mostrar aqui, ó, a glória de todos os reinos da terra. E ele mostrou num período de tempo, ele mostrou a Jesus Cristo todos os reinos e a sua glória. A glória desses reinos. E ele disse, tudo me foi dado. E é verdade, Adão infelizmente entregou o governo da terra a Satanás. E Jesus Cristo reconheceu Satanás como o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo pegou Jesus Cristo, levou para o deserto para tentá-lo. E lá ele mostrou a Jesus Cristo os reinos do mundo e a glória dele, a glória desses reinos. E disse a Jesus Cristo, eu te dou todos esses reinos, você não precisa morrer pelos pecadores, eu não vou perturbar você, você pode continuar com o ser humano, eu vou te dar tudo isso aí, se você simplesmente me adorar, se prostrar e me adorar. Davi no Salmo 16, versículo 4 ele diz, versículo 4 e 5 ele diz, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor pelos deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E aí no versículo 5 ele volta a repetir, o Senhor é a porção da minha herança. Veja, tudo é uma questão de escolha. Eu comecei esse salmo dizendo que você é santo, você é santa, quando você dedicou sua vida a Deus. E você está em processo de santificação, de crescimento espiritual, para chegar à glorificação. E o diabo está aqui para tirar você dos braços de Deus. Então Davi diz que o Senhor é seu refúgio, é seu esconderijo contra as tempestades do mal. Observou? Agora, e ele volta a repetir aqui no versículo 6, o Senhor é a porção da minha herança. Você é herdeiro de Deus. Diz Romanos capítulo 8, versículo 16, que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, se nós decidirmos passar pela prova, passar pela tempestade, passar pelos rios, passar pela fogueira, mas nunca desistir dos braços de Deus. Por isso o Salmo 16 começa dizendo que Deus é refúgio, que Deus é Senhor, que Deus é Deus. Porque todos nós prestamos adoração. Quem você está adorando? Cuidado, porque Satanás hoje está misturando verdade com mentira. Hoje, infelizmente, o cristianismo moderno está contaminado pelas mentiras do diabo. E muita gente está misturando a verdade com o erro. Aí, versículo 7, ele diz, bendito o Senhor, que me aconselha. Opa! Aqui está o segredo da amizade com Deus, né? Oração e aconselhamento. Quem é o seu conselheiro, meu irmão? Quem é o seu conselheiro, minha irmã? Quem é a sua conselheira, minha irmã? Quem é a sua conselheira, meu irmão? Quem sabe você já fez da sua esposa uma conselheira? Né? E ótimo, parabéns para aqueles que têm a sua esposa como uma amiga,
uma conselheira, alguém que está caminhando do seu lado aí, que a vida matrimonial é um verdadeiro crescimento espiritual, porque os dois se aconselham a não abandonar os braços de Deus. Ótimo, você tem um conselheiro espiritual, um pastor, um psicólogo, um conselheiro, né? Que mesmo que não seja psicólogo, mas que tenha uma instrução da palavra para aconselhar você. Parabéns, mas Davi aqui, ele faz de Deus o seu conselheiro. Devemos ter os conselheiros, não tem nada errado, tá bom? É muito bom você ter aconselhamento pastoral, aconselhamento psicológico, terapêutico, né? Através dos profissionais da medicina, da saúde. Então, busque o conselho dessas pessoas, especialmente daquelas que são consagradas a Deus. Seja a esposa, seja o esposo, seja o amigo, né? Alguém que é consagrado a Deus, faça dessa pessoa um conselheiro também. Mas não esqueça que o melhor conselheiro para você ainda é Deus. E ele deu o Espírito Santo para nos aconselhar. Diz o livro de Isaías que Deus escolheu o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro. Neemias diz que ele foi escolhido como professor da gente. E Paulo diz que ele foi dado para ser o instrutor, o guia da igreja. Observe, o Senhor me aconselha até quando eu estou dormindo. Você já parou para pensar como é que Deus ensina a gente à noite? Através dos sonhos. Através dos sonhos, Deus dá sonhos para você. Esses sonhos são reveladores. Eu jamais vou contar para vocês aqui os meus sonhos, né? E às vezes eu já contei alguns para vocês, né? Mas os meus sonhos normalmente se cumprem. Todos os meus sonhos se cumprem, né? A maioria deles se cumprem. E eu gosto quando eu sonho, porque isso mostra que Deus ouviu a oração que eu fiz antes de deitar, ou mesmo quando eu já estava deitado ali, quando eu fechei os olhos para dormir, eu estava conversando com Ele, falando com Ele algumas coisas que aconteceram durante o dia, e eu estou deitado ali quase pegando no sono, mas eu estou conversando com Deus, estou falando para Ele algumas coisas, estou pedindo algumas coisas, e aí à noite eu sonho. E aí esses sonhos, em algum momento da minha vida, esse sonho vai se cumprir. Por exemplo, em 2000... Foi em 2000, eu sonhei, eu tive um sonho em 2000, e esse sonho foi se cumprir em 2002. Eu sonhei que estava pregando em uma cidade, né? Nessa cidade eu batizava 33 pessoas, ganhava 33 pessoas para Jesus Cristo, e 2 anos depois o sonho se cumpriu. Eu sonhei que eu tirava o carro da estrada, eu sonhei que eu ganhava o carro no sorteio do consórcio. Então, muitos sonhos. Então, todos os sonhos meus se cumpriram. Então, é muito gostoso sonhar. É Deus ensinando você através dos sonhos. Agora, eu gosto de sonhar e acredito nos sonhos e acho que os sonhos são revelação individual. É revelação para mim, para Deus me mostrando como Ele está conduzindo a minha vida. Mas a melhor revelação ainda o melhor conselho de Deus para mim ainda é a palavra, ainda é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu devo saber qual é a vontade de Deus dia a dia ao estudar a sua palavra. Por isso eu começo o dia e termino o dia com a palavra. Eu começo o dia lendo a palavra, 4 capítulos da Bíblia. No final do dia eu termino o dia lendo um capítulo da Bíblia. Porque é na palavra de Deus que eu vou encontrar instrução e aconselhamento para a minha vida espiritual e para a minha vida profissional e para a minha vida relacional. A gente precisa de aconselhamento e não existe conselho melhor do que a palavra de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro. E o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Agora o versículo 8 ele diz, eu coloco o Senhor na minha presença. O Senhor eu tenho sempre a minha presença. E eu quero concluir esse salmo justamente com esse verso.
Viver na presença de Deus. Meus amados, você quer fugir do pecado, você quer fugir da mentira, você quer vencer o diabo, você precisa viver na presença de Deus. Abraão foi chamado por Deus quando tinha 75 anos para sair de Ur dos Caldeus. E ele foi morar em Canaã, uma terra distante, desconhecida, e ele cometeu vários errinhos na sua caminhada com Deus. Ele mentiu 2 vezes, ele teve um relacionamento sexual com Agar, contrário à vontade de Deus. Ele teve outros problemas de relacionamento com Ló. Então, Abraão cometeu vários errinhos. E aí um dia Deus chamou Abraão. Abraão era amigo de Deus. Diz o texto de Isaías, diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, fala que Abraão era amigo de Deus. Então Deus chamou seu amigo e disse: Abraão, vem cá. Aí eu vou convidar você para a gente encerrar essa mensagem aqui em Gênesis capítulo 16, ou é 16 ou é 17, deixa eu ver. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Olha, Abraão foi chamado com 75 anos, e agora ele está com 99 anos. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, ou seja, Abraão já estava agora com quase 15 anos de caminhada com Deus, e aqui e acolá ele cometia vários errinhos, né? E aí Deus chamou Abraão: Abraão, vem cá. Apareceu a ele, né? Eu não sei se foi num sonho ou se foi numa teofania. Eu acredito que tenha sido numa teofania, né? Onde Deus usa um anjo para se personificar num anjo e vai conversar com seu amigo Abraão. E ele chama Abraão, diz: vem cá, Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor de você. Eu sou o Senhor da sua história. Eu sou o Senhor da sua vida. Abraão, vem cá, vamos conversar. Alguma coisa não está certa com você. Em alguns momentos você parou de depender de mim. Em alguns momentos você parou de confiar em mim. Em algumas decisões você me deixou de lado. Você me deixou de fora de algumas escolhas. E isso tem trazido sofrimento para você e para sua casa. Abraão, vem cá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora você quer ser perfeito, Abraão? Ande na minha presença e você será perfeito. Davi disse o quê? O Senhor eu tenho sempre na minha presença. Meu irmão, você quer vencer o pecado? Você quer continuar vivendo uma vida de santidade? Você quer viver uma vida de crescimento espiritual? Você quer viver uma vida de adoração perfeita a Deus? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer o diabo? Você quer vencer a mentira? Você quer vencer os defeitos de caráter que você tem? Os defeitos de personalidade? Você precisa escolher viver na presença de Deus. É impossível eu e você cometer pecado estando na presença de Deus. É isso que Deus estava dizendo para Abraão. Abraão, eu sei que você mentiu, eu sei que você adulterou, eu sei que você anda fazendo algumas coisas que não me agradam. Agora eu quero te dar a receita da vitória. A receita da vitória é você viver na minha presença. O Salmo 16, eu disse, é o Salmo da vitória, e é o Salmo das escolhas. Porque se você escolher Deus, como seu Pai, como seu refúgio, como seu Salvador, como Senhor da sua vida, Ele vai te dar vitória sobre o pecado, Ele vai te dar vitória sobre o diabo, Ele vai te dar vitória sobre a tentação, Ele vai te dar vitória sobre a mentira, sobre todos os defeitos de caráter que você tenha. Eu e você somos cheios de defeitos, nenhum de nós vale nada. Agora Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores, feito eu e você. Paulo disse que Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores e Ele era o principal dos pecadores. Eu e você precisamos entender uma coisa. Para a gente viver uma vida cristã vitoriosa, a gente tem que decidir andar e viver na presença de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe você vai estar do pecado. Quanto mais perto de Deus você estiver, o diabo vai estar mais longe de você. As coisas desse mundo vão parecer insignificantes. As coisas desse mundo vão parecer irrelevantes. E você vai sempre escolher a herança maior. E Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança.
Portanto, se você faz de Deus o seu refúgio, se você escolhe viver na presença de Deus, aí você vai perceber que as coisas desse mundo não valem nada. Por isso Paulo podia dizer, eu escolhi Jesus Cristo e as coisas desse mundo me pareceu refúgio. Eu não tenho nada nesse mundo, a não ser o próprio Deus. Ele disse que escolheu perder tudo para ganhar a Cristo. Então, quando nós vivemos na presença de Deus, os brilhos das coisas dessa terra, que a gente pensa que é ouro, vai parecer metal comum. Nós precisamos olhar para Deus. O Salmo 16 é um convite para você viver uma vida de santidade, de santificação, de crescimento em Jesus Cristo. Meu irmão, você quer vencer o pecado? Você quer vencer o diabo? Você quer vencer a tentação? Você quer vencer esses defeitos de caráter e de personalidade que você tem? Então você tem que escolher, você tem que atender o convite de Davi, o convite de Abraão, o convite de Deus a Abraão. Ande na minha presença. Escolha viver na presença de Deus. Isso não significa que você tem que ir para a igreja todo culto, não. Eu já disse para vocês, assista a minha série Um Chamado à Oração e você vai entender. Não é estar na igreja o tempo todo que garante que você está na presença de Deus, não. O que garante a presença de Deus na minha vida e eu na presença de Deus é a comunhão diária com Deus. Você e eu precisamos escolher ter comunhão diária com Deus. Isso é o que vai fazer toda a diferença na tua vida e na minha vida. Ter comunhão diária com Deus. Se você escolher viver na presença de Deus, você está dizendo, eu vou separar um tempo para Deus diariamente. Vou ficar na presença dEle, vou aprender dEle, vou buscar conhecer Deus. E aí você vai desenvolver a salvação. Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 3, e a salvação é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Isaías capítulo 57, Deus diz que para você ser humilde, para você ser perfeito, para que você seja salvo, santo, você precisa andar humildemente com Deus. Andar com Deus. E isso vai além da igreja, vai além de você assistir culto, de ouvir sermões, de ouvir mensagens, vai além de você dar estudo bíblico, vai além de você devolver dízimo, vai além de você fazer trabalho missionário. É uma vida de adoração. É uma vida de comunhão com Deus. O Salmo 16 é o Salmo da adoração. É o Salmo da escolha, é o Salmo da adoração e é o Salmo da vitória. Porque será vitorioso, será vitoriosa aquele ou aquela que escolher Deus, como seu Pai, como seu refúgio, como seu Salvador e decidir andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus é fazer amizade com Ele e deixar Deus conduzir sua vida diariamente, porque você diariamente tem um tempo para comungar com Deus e aprender de Deus. Ore comigo, querido Deus, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu como filhos. E obrigado, Senhor, porque nos deste o Espírito Santo para que a gente, através do Espírito Santo, escolhesse o Senhor como nosso Deus. Nós queremos que o Senhor seja Senhor da nossa vida, seja o nosso refúgio, seja o nosso Salvador, seja o Senhor da nossa história, seja o nosso Pai, o nosso amigo. Nós queremos viver uma vida de adoração, Senhor. Nós escolhemos o Senhor como nosso Deus para que a gente viva uma vida de adoração. Andar na Tua presença, Senhor. Viver na Tua presença, em comunhão com o Senhor diariamente. Abençoa-nos, Pai. Ajude-nos a vencer, a ser vitoriosos na luta contra o pecado, na luta contra a mentira, na luta contra o diabo, na luta contra a tentação e os defeitos de caráter que nós tanto valorizamos. Ajude-nos a vencer o pecado e o mundo desse mundo tenebroso, Senhor. Ajude-nos a viver a verdade. Ajude-nos a separar tempo diário para ficar na Tua presença, para aprender de Ti, para ser aconselhado pelo Senhor, ensinado por Deus.
Jeremias diz que todos serão ensinados por Deus. Como é que nós podemos ser ensinados por Deus se nós não temos tempo para Deus? Portanto, Senhor, ajude-nos hoje a separar um tempo para o Senhor. Nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.